Hoje a gente vai falar da esquizofrenia e do TOC. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Para a gente poder falar disso, eu vou ter que relembrar um conceito aqui para a gente de complexo, tá? Porque eu acho que calha muito bem. Vocês lembram que eu falei para vocês, num desenho que eu fiz aqui, que essa era a nossa cabeça, esse aqui era a gente? E aí eu perguntei, como é que vocês sabem que vocês se chamam, o nome que vocês têm? E aí vocês me disseram que vocês sabem por quê? Exatamente, porque um outro te contou. Então, a nossa noção de eu, ela não é formada de dentro para fora. Ela começa sendo formada de fora para dentro. E qual é o problema disso? O problema disso é que, muitas das vezes, a gente vai começar a se conhecer pelo que o outro diz. E o que o outro diz tem uma coisinha muito simples chamada realidade psíquica, que eu vou explicar para vocês hoje aqui, que é muito importante que a gente leve em conta para entender qualquer pessoa e qualquer coisa. O que é a realidade psíquica? É o seguinte: quando você pega qualquer coisa na sua mão, ou você vê qualquer coisa, ou você toma contato com qualquer coisa, você nunca é não acompanhado de emoção. Você sempre tem uma emoção. Vou dar um exemplo idiota, mas eu vou dar. Vocês, quando veem essa caneta e esse quadro, sentem alguma coisa? Aparentemente não, né? Mas eu fico igual um pinto no lixo. Né? Por que quando isso aqui para mim é legal, de alguma forma me afeta, ou me lembra, ou me traz boas recordações, ou eu tenho uma boa relação com isso aqui? Porque desde pequena eu brinco de professora, né? Então, assim, eu não posso ver um pilor e ver um quadro que eu já tenho vontade de... Entendeu? Mesmo que eu não tenha que escrever nada. Como, por exemplo, agora, não sei fazer isso, que eu não falei ainda, mas eu fiz. Então, gente, quem descobriu isso foi um economista, tá? Por mais incrível que pareça, foi o pessoal de exóticas. O que eles descobriram? Né? O que ele descobriu? Que não existe como você entrar, por exemplo, num AMPM, né, para comprar um Mentos e não ter uma reação emocional. Mesmo que você entre, pegue o Mentos e saia. E isso vai determinar os lugares que você vai entrar para comprar e os que você vai entrar para não comprar. Olha que engraçado. Então, tudo na nossa vida, como é que a gente absorve esse conhecimento? Da seguinte maneira: a gente pega aquele estímulo que está aqui fora, certo? Aquilo vai gerar uma emoção que vai acionar nossas memórias, vai acionar alguma coisa nossa própria, alguma coisa orgânica própria, certo? E eu vou criar daquilo uma experiência só minha. Foi? E essa experiência só minha é a minha realidade psíquica. Então, por exemplo, quando alguém chega no consultório falando assim para mim: eu tenho uma sogra maldita, eu tenho plena certeza de que é verdade. Eu não conheço a sogra, mas eu tenho certeza que ela é maldita para aquela pessoa. E eu tenho plena certeza também de que ela é um anjo, só que ela não vê. Porque a realidade psíquica dela, de acordo com a vivência que ela tem, faz com que aquela sogra, daquele jeito, seja o quê? Maldita, o cão. Foi, gente? E essa realidade psíquica, ela tem muito a ver com as nossas experiências, com esse outro que eu estou falando para vocês. Porque conforme eu vou me relacionando com mãe, com pai, conforme eu vou absorvendo essas informações que o outro me dá, eu vou criando aqui, através das minhas experiências, o que a gente chamou de complexo. Complexo. O complexo é um conjunto de informações que pode ser informações que estão harmonicamente correlacionadas ou desarmônicas. Eu tenho o complexo materno, existe o complexo paterno. Então, por exemplo, a gente brinca falando, a gente tem um professor, né, Jimmy, que é o Valdemar, maravilhoso. Ele tem um consultório lá em São Paulo. E na frente do consultório dele tem uma marcenaria, tem um marceneiro. Só que o marceneiro tem um complexo materno tão maravilhoso, ou seja, a maneira pela qual ele se relacionou com a mãe, né, que ele trabalhou sua autoestima, né, enfim, foi tão maravilhosa que, em vez de ele escrever marcenaria, ele escreve design em madeiras. E ele assina os bancos lá que ele faz, entendeu? Banco normal, mas o dele custa R$300. E pasmem-se, as pessoas compram. Porque ele é design em madeira. Ele não é marceneiro. Então, assim, a relação, às vezes, esse complexo materno, por exemplo, ele é negativo. Cristiane, como é que eu sei que o meu complexo materno é positivo ou negativo?
Agora vem a magia. Como é que você sabe? Você entra no seu quarto solitariamente, no seu banheiro, em algum lugar que você esteja só, entendeu? Você pega um pequeno papel e você escreve aquilo que você acha, que a sua mãe acha de você, mas não te fala. Você começa a escrever. Você vai ver que... Ah, mas eu não sei se ela acha isso. Não me perguntei se ela acha isso, não. Entendeu? Não me interessa o que ela acha. Eu estou falando do teu complexo. Então, eu quero que você dê voz para ele. Então, vou dar um exemplo aqui de um complexo materno negativo. Uma pessoa que tem um complexo materno negativo, toda vez que ela estiver relacionando-se com alguma coisa aqui no mundo, que relacione-se com esse complexo materno negativo, o que esse complexo materno vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tomar a pessoa perde a sua vontade, na verdade, a vontade daquilo que ela chama de eu, né? Ela perde a sua capacidade de ser aquilo que ela julga que é ela, e ela é tomada por aquele troço. Vou dar um exemplo. Sabe quando você quer fazer uma coisa muito legal para alguém, mas você tem uma baixa autoestima, só que você não conscientiza isso? E aí, na hora que você vai fazer aquela coisa super legal, você, sei lá, derruba na pessoa. Então, vamos supor que você tem um complexo materno negativo, aonde você diga para a sua mãe, você aí de trás, olá, aonde você acha que a sua mãe, por exemplo, te acha uma pessoa incapaz. De quê? De passar numa prova, porque você era aquela criança que você não gostava de estudar. Por quê? Ou porque você não era de exóticas, isso é um problema, né, gente? Porque todo mundo gosta de exóticas. Exóticas é matemática, química, biologia, física, tá, gente? Exóticas, né? Você era de humanas, e o pessoal de humanas é meio tantão, né? De psicologia também, o pessoal de humanas não bate muito bem da cabeça, né? Ou você era de arte, você era um artista, e você não ia ficar sentado 2 horas aprendendo logaritmo. Não. Você não ia entender. Sabe aquela história? Ache o valor de X. No seu caso, você acha que X deve achar o valor dele próprio. Porque você é de humanas. Então, você não combina com certas coisas, entendeu? E aí você ouve... Oi? Exatamente, olha lá, a criança já sabe que não vai ser de exóticas. Então, o que a gente começa a pensar? A gente vai adquirir dessa nossa informação, por exemplo, que a sua mãe vira para você e fala assim, vamos supor que a sua mãe seja uma engenheira, ou o seu pai seja um engenheiro, ou você tem uma professora que não entende como é que você não entende, e ela solta isso. Ah, menina, você não entende nada, você demora para entender, você é burro, sei lá. Você sofreu isso na 3ª série. Você está aqui com 97 anos, sabe, fazendo qualquer coisa. Você vai implementar você vai fazer uma entrevista de emprego, não com 97 anos, tá? Você escolhe uma outra idade, imagina isso. E aí você chega lá e a pessoa pergunta um negócio para você e você começa com gagueira. Do nada, você começa a gaguejar, você começa a fazer umas coisas meio bobas e você não sabe por quê. E você tinha pleno domínio de alguma coisa. Ou quando você vai para uma prova e você tem branco. Deu branco. Ah, deu sim, deu sim. O que é isso? É esse complexo que toma a gente. Então, qual é o grande lance da psicologia? Esta bagaça vai parar de tomar você? Never, amor. Nunca. Entendeu? Jamais. Ah, que legal, estou me sentindo tão bem. Eu também me senti muito super bem quando eu descobri isso. Entendeu? Eu descobri que a gente está na mão do palhaço. Mas qual é o grande lance do autoconhecimento? É você conseguir perceber que esta bagaça te tomou. E aqui dentro dessa energia, você ganhar uma autoconsciência. Você conseguir fazer o que a gente chama de diferenciação. É diferenciar-se, tá? Do quê? Dessa voz, desse troço que te toma. Beleza? Só que isso tem que ser um processo harmônico, consciente, terapêutico, porque senão, o que é que acontece? Se você tem medo de ser tomado por algum complexo, você vai se fixar no seu complexo de eu, tá? Que por acaso é esse bonequinho que eu desenhei. Você vai se fixar nesse teu complexo de eu e você vai passar a vida inteira lutando herculeamente para manter para você e para os outros aquilo que você pensa que você é. Só que como a sua sombra vira e mexe vai dar uma pegadinha do malandro, né, vai aparecer, você vai dar algum jeito de racionalizar e dizer que isso não aconteceu por N situações. Ou seja, você guarda no seu pequeno coração uma pequena culpa, no fundo, né, de ser quem você é, mas ela é inconsciente. E você tenta fazer o quê? Se manter na estrutura.
Se você, né, se manter... Oi, quem foi? Tá, já reconheceu, né, gente? Tá ótimo. Então, a gente tenta se manter aqui na estrutura, aquela história, né? Sorri a cena. Está acontecendo aqui o mundo, mas você só sorri a cena, né? Exatamente. Quando você tem medo de ser tomado por esses complexos, quanto mais você evita, quanto mais você resiste, porque existe uma tendência da gente resistir, como? A gente fortalecendo esse complexo de eu. Como é que a pessoa fortalece esse complexo de eu? Aí eu vou falar da megalomania, que todo mundo já ouviu. O megalomaníaco, ele tem um complexo de superioridade tão superior, mas tão superior ao complexo de superioridade da normalidade das pessoas, entendeu? Que ele é megalomaníaco, ele vai lá no... Ele acha que ele pode, ele acha que ele é maravilhoso, que ele é espiritualizado, que ele é... entendeu? Ele acha que ele é quase Deus, né? Literalmente. E ele vai fortalecendo esse complexo de eu. O que acontece? Acontece que mais cedo ou mais tarde, esses outros complexos se reúnem, fazem uma reunião aqui no seu inconsciente e falam assim, gente, não dá. Nós temos vida, nós estamos aqui no mundo dos mortos, não ficaremos aqui, vamos fazer uma pequena revolução. E aí todos concordam, todos pegam suas armas, e aí, meu bem, essas coisas, como você não deixa tomar você, viram vozes na sua cabeça. Prazer, você é esquizofrênico. O que acontece, gente? Vamos entender um pouquinho da mediunidade, tá? Olha só. Isso é livro dos médiuns. Alguém aqui já fez livro dos médiuns? Ótimo. Quem não fez vai fazer rapidamente. Vamos fazer um pequeno compilado de livro dos médiuns aqui, apenas 2 minutos, tá? O que o livro dos médiuns diz pra gente? Qualquer ser espiritual, se quiser se comunicar com você, tem que se comunicar através do seu perispírito. Ah, o que é isso? É de comer e de passar no cabelo, né? Seu perispírito, querida, para os espíritas, é o seu corpo espiritual. O que é o seu corpo espiritual? Se eu cair dura aqui, vai sair aqui outra Cristiane desse corpo, sabe? Ghost, sabe? Oh, my love, sai correndo, né? Faz negócio aqui da argila, corre, a pessoa morreu. Então, ghost, entendeu? No cara do ghost é o perispírito. Só que, para a gente, o perispírito aqui, psicologicamente falando, vamos focar, é o seu inconsciente pessoal. Aonde estão gravados os seus queridos complexos. Então, vamos lá. Se eu sou um espírito e eu quero... E tudo que você aprende, gente, fica gravado como complexo, bom e ruim, tá? Complexo não é só que a pessoa surtadinha, não. Complexo significa um conjunto de informações organizadas. Como um condomínio é um complexo residencial. Isso não significa que é, né, uma coisa louca. É uma coisa organizada. Foi? Então, vamos lá. Se eu quero me comunicar com você, tá? Eu, espírito, quero me comunicar com você, eu só posso me comunicar com você se alguma coisa aqui no seu perispírito me ressoar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, eu vou falar do seu exemplo, tá, filha? Você que tá... É você mesmo, Marilene? É. Vou contar o exemplo dela, gente, porque aqui a gente é uma família, eu posso, né, divulgar aqui só apenas para o Brasil. Vamos lá, né? Nossa, estávamos tendo uma aula aqui, onde estávamos falando do complexo paterno, que é a questão da nossa pessoa. Por quê? Porque tanto eu quanto Marilene, nós temos um amor pelo nosso pai que é transcendental. Entendeu? Meu pai, uma vez eu falei para ele, pai, se eu amasse Deus como eu te amo, eu estaria iluminada. Aí eu percebi que eu tinha um problema. Eu falei, nossa, acho que eu tenho um problema. Porque realmente meu pai não é Deus, né? Mas ele é fofinho, mas ele não é Deus. Né? E eu não posso amá-lo desse jeito. Foi quando a gente começa a humanizar. Mas o complexo está ali. Então, provavelmente, muitas coisas nos meus relacionamentos vão estar pautadas por meu complexo. Se eu não olhar para o meu complexo paterno e trabalhar ele, eu não namoro com ninguém. Porque ninguém é igual ao meu pai. É o nosso ânimo, tá, gente? Aí fala, eu não amo meu pai, não. Mas você tem um ânimo maldito aí, tá? Com certeza, idealizado. Todas as mulheres têm. Então, não adianta fazer essa cara assim. Né, incesto, qualquer coisa assim, né? Heresias, não, tá? Todo mundo tem, mas vamos lá. Então, o que acontece? Estávamos aqui na aula, papeando, proseando sobre isso. Daqui a pouco está essa criatura sentada bem onde ele está, com essa cara linda, maravilhosa, com uma roupa de onça linda, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, maravilhosa, entendeu? E eu aqui falando, e a questão era sobre uma questão do pai. E eu não sabia que ela estava já há um tempo, né, algumas semanas, falando do pai dela, pensando no pai dela, e com um dilema que ela tinha que resolver. Daqui a pouco brota o pai dela aqui, que já desencarnou, simplesmente no meio da aula. Imagina essa situação, né, gente? Imagina se você visse isso,
que terror, né? Porque eu vou usar uma brota aqui, um ser, né? Mas não foi, porque médium fica acostumado com isso. Brota a criatura aqui, e eu vejo aquele troço, e vejo só a Marilene e ele, a Marilene e ele, e eu estou dando aula, a Cris percebeu, ela aconteceu alguma coisa, porque eu comecei a falar as aleatoriedades aqui, entendeu? Então, quem gosta de mim não percebeu, mas quem me conhece percebeu, porque quem não gosta não está aqui, né? E eu começando a falar umas aleatoriedades, e olhando para cá, ele virou e falou assim para ela, fala para ela e mandou um recado, que eu não vou dizer porque é pessoal e intransferível, tá? Gente, não pode, que é fofoca espiritual, né? Tá? Então, vou dizer o que ele falou. Ele falou assim, manda ela arrumar um namorado. Estou mandando ela arrumar um namorado. Mentira, não foi isso que ele falou, mas é para a gente fingir que ele falou alguma coisa assim. Mas ele mandou um recado aqui, pá. E na hora que ele mandou, eu lembrei do meu, lógico, né? Na hora vem acessando, na hora que eu parei, que eu voltei para o eixo, que eu só consegui falar, depois da minha aleatoriedade, né? Eu parei de falar, fiquei meio em transe, porque está aquele senhor aqui, e eu nunca tinha visto o pai dessa criatura na minha vida, não sei quem é. E aí, né, já falei para ele que se ele quiser vir em qualquer momento para ele não vir na aula, e para ele buscar Iraci. Tira o foco, falei, vai buscar Iraci, vai encostar na Iraci, entendeu? Porque a Iraci, ela toda ligada nessa coisa, entendeu? Eu ainda não, sou muito nova para isso. E aí ele veio, falou um negócio para ela, e eu fiquei completamente atordoada e falei, Marilene, tem um recado para você. Isso está gravado, isso está no YouTube, tá, gente? Isso está no YouTube. Enfim, e eu voltei para a aula. Só que o recado que ele deu para ela não foi só para mim, não foi para ela, tocou aqui, ó, tem. Mas se eu não tivesse essa questão paterna, eu nunca teria visto. Entenderam? Então, todo mundo, como assim não? Ele não ia poder falar para você, por exemplo, se você não tem esse troço paterno, ele ia ficar do seu lado. Se um espírito suicida chega do meu lado e quer que eu me mate, e eu não tenho nenhum complexo aqui que me incida ao suicídio, ele pode ficar 2 anos do meu lado querendo que eu me mate, que eu não vou matar. Entendeu agora? Então, bom. Não, vamos tirar a palavra energia, vamos tirar a palavra vibração, vamos botar a palavra complexo. Porque eu não tenho esse complexo, entendeu? Ou porque o complexo de vida e morte em mim é mais harmônico, entendeu? É mais harmônico. Falando uma linguagem espírita, eu não vibro essas energias intrínsecas do meu perispírito, das minhas placas perispirituais. Sim? Mais ou menos isso. Foi, gente? Então, quando a gente fala do esquizofrênico, se ele tem um complexo, que nessa vida ele vai ter, porque como é que funciona o seu planejamento encarnatório? Funciona assim, você morre, lindo, maravilhoso, chega lá, por isso tem que pedir para ser enterrado com uma roupa bonita, porque você pode chegar lá lento, entendeu? Então, não pede a morte, né, estrambólica, não, pede um negócio mais arrumado. Então, você chega lá bonito, né, chega no nosso lar, faz amigos no nosso lar, né, gente, com esses espíritos famosos, que eu vou querer conhecer vários famosos quando eu for para lá, porque eu posso, que eu não sou mais famoso lá, eu posso até ser. Ah, espírita! Quero ver o Michael Jackson cantar. Eu vou cantar ele não. Entendeu? Mas, enfim. E aí a gente vai conhecer os espíritos famosos, vai conhecer aquela coisa toda. E aí, depois que você fizer vários amigos, vai vir o seu mentor para você e falar assim, tudo bom, querido? Você está 90 anos aqui, está na hora de voltar para a Terra. Aí você fala, não queria. Aí ele vai falar, eu não perguntei, querido, eu apenas estou dizendo que está na hora. E como é que ele vai fazer o planejamento espiritual? Ele não vai chegar para você e falar assim, olha aqui, essa legião de gente legal. Vai lá, escolhe quem você quer. Não é assim, não, tá? Ele vai olhar a minha psique, vai ver como é que estão organizados os meus complexos, quais são as minhas necessidades psicológicas de transitar por determinadas situações. E as pessoas que podem me estimular a esses complexos se manifestarem para eu tomar consciência, são escolhidas para encarnarem comigo. Então, por mais que eu ame meu pai na outra vida... Aliás, eu vou contar um negócio para vocês. Na minha outra vida, como é que eu sei disso? Porque quando eu tinha 3 anos de idade, eu mal falava, eu sentava no colo do meu pai, pegava o rosto dele assim, beijava na boca dele e falava assim, Rabiel, promete que você para sempre é sua esposa. Que medo. Que medo. Você imagina minha mãe vendo isso. Ai, bate nessa criança. Né? E era uma coisa, tanto que quando meu pai comprou um barco anos atrás, o nome foi Rabiel, porque eu falava que ele era o Rabiel e eu era a Rabiel. Então a ligação é um pouco bizarra. Né? Um pouco, né? Que até acordou, né, gente? Oh, meu Deus, que bizarro. Né? Deu até um negócio, né? Foi um rebuliço. Mas, enfim, super te entendo. Então, o que aconteceu?
nessa vida não dava para ele ser o meu marido, né, gente? Não dava para ele ser meu marido, porque eu não ia fazer nada, ia ficar em casa o dia inteiro fazendo o quê? Não sei, né? Mas, enfim, ia ficar o dia inteiro esperando ele, fazendo comida, ia ficar uma coisa louca. Então, vem como pai. Por quê? Porque aciona certas coisas que fazem eu me trabalhar na área do relacionamento. Sei lá o que eu fiz com esse homem na outra vida, que não deve ter sido coisa boa. Então, assim, aí vem ele trabalhando como pai, ou se não puder ser ele, porque ele já, vamos supor que meu pai tem evoluído, virou lá um Jesus Cristo, vem outro parecido. Vem outro que o complexo, lá, bateu, vai esse mesmo. Então, não tem muito a pessoa, entendeu? É mais o filho interior, sacou? Então, é assim que vai formar a sua encarnação. Se você tem um complexo que foi formado só nessa vida, né? Não só nessa vida, porque o teu complexo não é formado apenas nessa vida. Ele vai linkar com o que você tem de experiências maternais de outras existências e mais o que você tira daqui, tá? Se nessa existência, por exemplo, o esquizofrênico, né, acionar um complexo de culpa e tiver realmente cometido, por exemplo, um homicídio na outra existência, se o espírito que está desencarnado acha ele e começa a querer fazer uma pequena comunicação, uma pequena mensagem para ele de ódio, ele faz, né? E aí ele é tomado por essa coisa, aí você fala, mas é o espírito que está tomando ele ou é o complexo? Amigo, é tudo junto e misturado. Tanto que tem, acho que não sei se não tem uma palestra não, tem uma orientação do Divaldo e na mesa mediúnica aqui da casa, que ele falou, 80% é o médium, 20% é o espírito. Vou contar um caso para vocês entenderem aqui. Deu até uma certa aflição. Estávamos uma vez aqui, eu e o amigo Frank, dando uma pequena aula, quando, de repente, uma pequena pessoa incorpora um troço no banheiro. E aí a Camila vem desesperada, né, Frank? Chama o Frank sai da sala, eu fiquei sozinha lá dando aula. Dá uns 20 minutos, sei lá quantos minutos, vem a outra pessoa, né? Vem a Camila de novo e fala, Cris, vem aqui. Aí eu perguntei para quem dará aula, Joana? Né? Quem dará aula? Né? Aí volta o Frank, sai a Cristiane. E aí o que aconteceu? Tem uma mulher incorporada no banheiro há 25 minutos, não sei que horas. E aí, quando eu cheguei no banheiro, a situação era essa. Tinha um médium gritando, sai demônio, né? Quase assim, sai Jesus, chamando sei lá quem. Tinha outro médium atrás, fazendo sei lá o que lá da vida. Eu olhei, aí tinha uma pessoa com o evangelho na mão, porque eu não sei que espírito acha que evangelho é tiro de canhão em espírito. Né? Ele acha que abriu o evangelho, o espírito faz assim e morre, entendeu? Eu não sei por que as pessoas... tá passando mal, tá com gases, para evangelho. Querido, não necessita, né? Mas fica nesse negócio. E é uma loucura, gente, é qualquer coisa um evangelho. E aí tava lá a menina com o evangelho, né? Podiam ser gases da menina, né? Mas estava ela com o evangelho. Ai, meu Deus, não sei o que eu faço. Quando eu vi aquela cena, eu falei, Jesus. Eu olhei para ela, o que eu vi? Sei lá, não sabe, como eu não sou Iraci que vê 3D, eu só vejo 2D. Falei, uma senhora rolando. E pensei, tomada por um complexo dela. 80% da bagaça é dela, minha senhora, porque não vem em mim, vem em você. Então, tá aí a responsabilidade para você. Aí eu fui lá, fiz desviei dos... Sai, demônio, né? Saída da licença, senhor. Né? Abaixei ali e fiz a mesma coisa que o espírito fez nela. Né? O espírito entrou nela, eu falei, também, vamos embora. E com a cabeça você vai reharmonizando aquela pessoa. É um passo que você dá. Aí a mulher fez assim, passou. Tá tudo bem? Tá tudo bem. O que eu vi... Vou ser sincera, não sei quem era, não sei se... A Iraci viu ainda tinha nome, tinha personalidade, eu não vi nada. Eu vi ela tomada por um complexo, que é o que eu sei fazer, entendeu? Descomplexei, pronto. Pronto, acabou o problema. Entenderam? A convulsão é uma coisa meio tensa, porque a convulsão, coisa meio tensa, parece que oh, pior que isso. É quando, por exemplo, alguma carga traumática que você tenha de algum complexo, quando você não vai dar conta... Né, aquilo descarrega em você de um jeito que você convulsiona. Mas fala de traumas e de complexos extremamente negativos. Que idade você consegue, né, que momento você consegue detectar a esquizofrenia, em que idade? Não sabemos. Porque já tentaram dizer que esquizofrenia era genético e deu errado. Né? Já tentaram dizer que esquizofrenia, se até os 8 anos você não manifestar, você não manifesta mais nada... E deu errado. Então, assim, como é que você detecta que uma criatura esquizofrênica quando ela está fazendo coisa de esquizofrênico? Né? Assim, digo, quando ela está alucinando. Por que alucinando? Porque quando ela é tomada por essa voz, como ela não pode ser tomada por essa voz, muitas vezes ela transfere essa imagem interna, porque o complexo é formado por uma voz e por uma imagem. Mãe, que tem uma voz. Pai, que tem uma voz.
O obsessor da vida passada, que é o Shruvels, que é a sombra, que tem uma voz. Quando ele começa a alucinar, quando ele começa a ver, ou quando ele começa a ter, por exemplo, porque eu não posso dizer para você, porque a primeiro começa com umas sensações de perseguição. Quem que persegue ele, gente? O complexo. E ele começa com perseguição, com perseguição. Se aquilo começa a fazer um mal muito grande, o indivíduo tem a culpa muito grande, vai ter uma hora que ele vai alucinar. E aí a gente chama de... Aí ele está ouvindo vozes, aí ele está vendo coisas. Muitas pessoas têm imagens oníricas, né? Começam a ver outras coisas, a gente começa a perceber. O que é bem diferente de uma mediunidade, tá, gente? Que a pessoa... que não tem nada a ver, porque... Depende, olha só, depende de vários casos. Por quê? Porque quando a criatura é esquizofrênica, ela tem uma questão, o eu dela é bem complicado, entendeu? De você tratar o esquizofrênico, tanto que a gente fala que não tem cura. O que você faz com o esquizofrênico? Você faz catarse. É Nis da Silveira fazendo desenho com aquelas pessoas para poder reorganizar o inconsciente. Porque você não tem cura. Agora, quando a criatura vê espírito, ela está vendo entidades. Aquilo está acionando em coisas dela, provavelmente, que a gente não sabe o que são. E ela está enxergando aquelas entidades, é a maneira que ela tem até para poder enxergar. E o que ela deve fazer com aquilo? Ela deve canalizar a mediunidade dela. Ela deve aprender a lidar com aquilo, entendeu? Porque é uma das maneiras dela poder fazer o autoconhecimento. Por isso que falam que o médium, quanto melhor o médium é, mais disciplinado ele é. Que disciplina é essa? É autoconhecimento. Porque desses 80 e 20, começa a diminuir esse percentual, essa relação. Você vê Divaldo, por exemplo, como é que a gente sabe que a mediunidade dele é genuína, né? Que talvez não tenha nenhum traço de personalidade dele ali? Porque ele escreve coisas que ele não tem simplesmente conhecimento, em outras línguas. Divaldo não fala francês, Joana vai para a França e escreve francês. Joana já escreveu em árabe, por Divaldo. Então, assim, em árabe, meu bem, só Jesus na sua causa. Entendeu? Só Luiz Mário. Luiz Mário, ele fala qualquer língua. Né? Aí não vale, ninguém psicografa por ele, né, gente? Que é tipo o Google Tradutor. Quero psicografar em aramaico. Vai lá, entendeu? Mas, enfim. Então, a esquizofrenia vem disso. Foi, gente? Não tem criança esquizofrênica. Porque criança tem uma coisa que a nossa cabeça que é psicoide. Como assim? A gente tem a capacidade de... A criança que tem um amigo imaginário, por exemplo, ela pode estar vendo um espírito que está ali acompanhando ela, ou ela pode estar vendo um amigo imaginário, porque existe amigo imaginário. Não quer dizer que é criança esquizofrênica, tá, gente? Você vai perceber que quando o esquizofrênico, na verdade, ele começa a dar sinais de esquizofrenia muito antes. Você começa a perceber que é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa... E não é difícil no sentido assim, é tímida, é retraída, não. É difícil assim, ela parece sabonete, ela parece perversa. Como assim perverso? Perverso, quem já viu aqui Seven? 7 Pecados Capitais? Quem é o assassino do céu? Spoiler, mas o filme é muito velho, então dá para fazer, né, gente? Né? Quem é o perverso, que é do filme, que é o assassino? É aquele que ele mata todo mundo, porque ele cria na cabeça dele um conhecimento, sei lá o que ele cria, que ele acha que ele tem que fazer justiça com as pessoas que cometem os 7 pecados capitais. E a última coisa que ele faz é cortar a cabeça da esposa do policial, né, apenas Brad Pitt. Que é ela, que eu não gosto dela, mas eu gosto do Brad Pitt, né? E aí o que acontecia? Se ele visse a cabeça dela lá, ele ia matar ela. Ele ia matar ele, de raiva. E na cabeça dele, ele criou uma situação de que se isso acontecesse, ele ia ser inocente. Então, o esquizofrênico, como é que ele te dá certos indícios que ele é esquizofrênico? Quando você não dobra o esquizofrênico. Quando você olha para ele e fala, essa parede é branca, ele está dizendo que não tem parede. Está acontecendo alguma coisa. Mas ele te dá argumentos para dizer aquilo. É aquela pessoa que é igual sabonete, sabe? Você quer pegar e tuft. Um pouco manipulador. Eu não vou dizer que é manipulador, mas é um pouco manipulador, porque a manipulação dele é meio tosca. Não é igual um psicopata, por exemplo, que vai... que é astênico, não. Você percebe que ele tem culpa, você percebe que o lance do esquizofrênico é não ser culpado. Eu não quero ser culpado. Esse é o lance do esquizofrênico. Então, se você vira, por exemplo, a criancinha está lá vendo um troço, e você fala, você está vendo isso? Eu não. Se ela acha que é errado, né, começa a falar, não. Mas é criança, mas um adulto, quando você começa a perguntar para ele, né, mas, sei lá, você fez isso, fulano? Não fiz, não sei o que aconteceu.
Entendeu? É uma grande potencialidade dele ser esquizofrênico, porque ele não pode ter culpa, ele não pode ser errado, ele não pode quebrar o juízo que ele tem de eu. Foi? Então, assim, não é uma... A gente não pode dizer que a criança, o jovem que está lá, né, a gente brinca, variando, vendo espírito, que ele tem uma esquizofrenia. Não tem, a gente vai perceber, porque para isso o ego tem que estar muito consolidado. O complexo de eu tem que estar consolidado. Entendeu? E no jovem não está. A gente consolida o nosso complexo de eu, mais ou menos, porque tem gente que nunca faz isso, estou brincando, gente, tá? Mais ou menos aos 28 anos, quando a gente termina o processo. A pessoa que tem depressão, ela às vezes tem dificuldade de sentir prazer. Então, alguns medicamentos que são depressivos, eles mexem com a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, que acentua um pouco o sintoma físico. Então, o que o remédio faz no esquizofrênico? Acentua o sintoma físico. Uma angústia, por exemplo, sei lá o quê, entendeu? Que o esquizofrênico vai ter, que é o gatilho para ele fazer aquilo. Às vezes é uma agressividade, às vezes é uma irritabilidade, uma ansiedade crônica, mas como ele é esquizofrênico, tem várias coisas que podem fazer parte disso, entendeu? Então, eu não conheço o quimismo do remédio esquizofrênico, mas o remédio para o esquizofrênico dá uma centrada, sabe? Tipo, calma. Então, assim, de 15 crises que ele pode ter, ele vai ter 5. Para a gente já está ótimo. Entendeu? Mas a tendência é as pessoas tentarem fazer ele ficar anestesiado, né? E isso não cura, isso piora. Porque quanto mais você impede isso aqui de falar, mais isso aqui vai querer falar. Então, assim, a maneira que você tem de fazer, por isso que Nise da Silveira era uma pioneira nisso, porque ela pegava todas aquelas pessoas que eram, né, que estavam ali no manicômio, que eram maltratadas e que eram colocadas como pessoas, sabe, apáticas, e colocava para pintar, para desenhar, E aí ela começou a perceber que a maioria deles pintavam mandalas. E é daí que vem as mandalas que a gente, né, que é importante no desenho, porque as mandalas é um círculo, né? E ela normalmente tem alguns elementos que são orientados dentro desse círculo. E conforme você vai orientando, né, os elementos dentro desse círculo, você vai criando uma ordem. E essa ordem vai organizando o seu inconsciente. Muito legal, né? Por isso que os indianos meditam na mandala, né? Você tem medita olhando para a mandala. E você vai, que mandala é essa? É simbólica, ela não está falando para os seus olhos de ver, ela está falando para a sua psique. E a sua psique vai começar a organizar. A maioria deles, quando tem uma experiência mística, de visão de Deus, de sentimento de deidade e tal, eles transformam isso em arte, em mandala, porque é inexpressível, você não consegue, é inenarrável, você não consegue dizer o que é conhecer a Deus. Deus é igual um bolo de chocolate. Você come, só você sente o gosto. Você não pode dizer como é que é o gosto. Então, a maneira dele representar esse gosto é uma mandala. Mas o esquizofrênico, ele tem a questão maior dele é o self, tá, gente? O self dele é ali, é aquele que fala assim, cansei de você achar que você é o dono da razão. Chega, entendeu? E aí ele começa, a gente brinca, é o ataque dos deuses, né? E a gente começa a receber todos esses complexos. Foi, gente? Esquizofrenia tranquilo? Oi? A terapia com esquizofrênico, foi o que eu falei, ela é complicada. A gente tem que começar com um desenho, muito de leve, porque o esquizofrênico ele tem uma barreira tão grande, tão grande, tão grande, que se ele ouvir alguma coisa, se ele ouvir um não, acabou. Entendeu? Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez, a gente foi fazer lá um estágio no Pinel, e aí tinha um tantanzinho lá, né, um louquinho, não sei o que ele tinha, a gente brincou tantã porque a gente não sabia se era, né, era assim que as pessoas que estavam ali dentro chamavam, né, os pacientes. Né? A gente não sabia se ele era paciente ou se ele estava no grupo, porque ele estava normal, andando normal, falando normal. Ele parou do lado de uma amiga nossa e começou a conversar com ela. Normal. Daqui a pouco ele vira e fala a seguinte frase: não, porque eu sou dono da Rede Globo. E aí, o que a gente falaria? Não, no fundo a gente falaria assim, tá. Ou a gente ficaria sem graça e ele ficaria no domínio das coisas dele e tal. Essa menina, sem querer, falou assim, ai, que legal, eu trabalhei lá durante 10 anos. Ela quebrou a realidade dele, porque aquela maneira dele ser o dono da Globo, de alguma forma, escondia algum negócio aqui dentro dele. Mas ele ficou transtornado. Ele fechou a cara, ficou bravo, xingou ela e foi embora. Isso porque ele era dono da Rede Globo.
entendeu? E ela tinha sido, né, empregada dele. E outro que aconteceu foi um senhor que parou, começou a conversar lá com a gente, começou a conversar comigo, não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco papo vem, ele solta a seguinte frase: não, porque o grilo saiu do copo e mandou eu matar e estuprar minha mãe. Aí eu falei: o grilo está por aqui? Por algum acaso? Porque se tiver, eu mato agora, né? Que não tem mais grilo, senhor. Né? Que eu fiquei e falei: o que o grilo está te falando, né? Eu já perguntei: que o grilo está por aqui? Ele: não. Falei: então tá bom. E papo vai, entendeu? Papo vai, porque vida que segue, entendeu? Então, assim, como é que eu vou fazer terapia com uma pessoa que vê um grilo? Aí eu vou virar para ele e falar assim: olha, mas senhor, o grilo, no caso, ele não existe, só quem viu o grilo foi o Pinóquio. É o senhor o Pinóquio? Né? Eu não posso fazer isso. E eu também não posso chegar para ele e falar assim: olha, senhor, agora vamos conversar com o grilo. Porque o grilo vai falar aquilo que vai impedir de eu destruir isso aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer uma terapia? Eu tenho que deixar o inconsciente agir sozinho. E aí vem a arte, aí vem a expressão, vem a dança, vem o tratamento com animais, é extremamente importante, porque como os animais não têm ego, eles não afetam o ego de quem? Da criatura que tem o ego extremamente ferido. Então, os animais, eles têm, a relação que eles criam com animais é a ligação de amor, é puro amor. E eles têm um apego imenso pelos animais. Eles têm, a relação que eles têm com o animal é a relação de uma mãe com o filho, para vocês terem uma noção. E isso é muito importante, porque a pessoa que tem esquizofrenia não tem relação assim com ninguém. Principalmente. Tem. Começa com a mania de perseguição, que é terrível. Todos. Característica. Tanto que esquizofrenia antes se chamava megalomania. Não se chamava esquizofrenia, né? Era megalomania. E a gente foi vendo que tem vários tipos de megalomaníacos, né? Tem uns que não são esquizoides, né? Uns que não têm a esquizofrenia manifesta desse jeito, mas tem aqueles que são megalomaníacos à la Alexandre Grande. Mas às vezes, mas por que eu estou falando? Por que é complicado a gente falar de diagnóstico? Por que eu comecei com vocês aqui? Qual é o nosso conceito de doença? Porque, cara, eu conheço gente, por exemplo, que foi diagnosticada como bipolar. E eu cheguei e falei: você é bipolar? Eu também, cara, porque eu também fico alterando de vez em quando. Né? Não, mas eu tenho isso. E aí, na conversa, no tratamento terapêutico, a gente foi descobrir que ela não foi. Porque os psiquiatras, quando você chega num psiquiatra, você relata um problema e o psiquiatra, eu vou falar uma frase que o Luiz Mário me falou: o psiquiatra é como assim, o psiquiatra e o psicólogo, tá? O psiquiatra arruma a estante, a estrutura da estante. O psicólogo organiza os livros. Às vezes, os seus livros só estão tombados, mas a estante não está bamba. Eu preciso reorganizar o livro. Mas isso é um sintoma, parece um sintoma de uma estante quebrada. A estante fica meio bamba, mas ela não está bamba, não caiu ainda. Entendeu? Então, é muito complicado. Quando a gente fala de diagnóstico, é muito complicado. Eu já tive paciente que foi para um psicólogo, foi diagnosticado como TDAH, transtorno do humor e não sei o quê. Aí eu indiquei um outro psicólogo porque eu achei aquilo muito estranho. Aí ela não tinha nada. Outro psiquiatra, não tinha nada. Ela falava: o seu problema é nada. O problema é que você não pode viver a vida que você quer porque você tem uma família que é diferente de você, ponto. Então, assim, é muito pessoal, entendeu? Agora, tem os exames que a gente faz, né? Você vai no Luiz Mário, por exemplo, o Luiz Mário é neurologista. Então, ele pede exame para você até na sua unha do pé. E ele vê como é que funciona o seu cérebro e por aí ele sabe que quimismo que você tem. O que ajuda muito a ele estabilizar, né, com as medicações aquilo que você está passando. Mas o diagnóstico, às vezes, é meio irrelevante, entendeu? Eu conheço muita gente que se esconde atrás de diagnóstico. Ah, mas eu sou TDAH. TDAH e não faz nada, entendeu? Ai, não consigo, ai, não posso. Ela está num nível de conforto maravilhoso, entendeu? Ela tem uma desculpa. Tem gente que, eu não faço isso porque, eu tenho síndrome do pânico. Já passou um tempo, ela teve transtorno de ansiedade, ela não teve síndrome do pânico, mas foi diagnosticada como transtorno de ansiedade, porque transtorno de ansiedade e síndrome do pânico é muito parecido. E tem psiquiatra que gosta de você ali, lógico. É como tem psicólogos também que não são nada legais, que querem você ali o tempo inteiro. Então é muito relativo, entendeu? Vou passar para o toque, posso? O toque vem da culpa, né, gente? Aquela pessoa que tem aquela culpa imensa, ela tem necessidade o toque, se você não fizer, a pessoa que tem toque, ela cria um troço, entendeu? Que ela tem que fazer. Então, e se ela não fizer, ela morre. A sensação é de
morte. A gente tem um amigo, né, eu e meu namorado, a gente tem um amigo que ele tem uns toques bizarros, assim. Então, ele entra no carro, ele senta, e tem um negócio debaixo do banco dele, que ninguém sabe o que é, que ele tem que apertar 3 vezes antes de ligar o carro. E uma vez ele foi emprestar o carro, não sei para quem, ele virou para a pessoa e falou assim, olha, você entra no meu carro, mas quando você entrar no carro, você abaixa no banco, tem um negocinho assim, você aperta 3 vezes, porque o carro só funciona se você fizer isso. E aí, quando ele enfiou a mão de baixo, tinha um extintor de incêndio. Porque se eu apertar isso aqui, vai dar um pequeno problema, né? Mas ele tinha que fazer um tchuk-tchuk, entendeu? Ele tem o negócio do dedinho também que ele faz, né? A gente está conversando com ele, daqui a pouco ele está no telefone e ele faz assim, ó. E pescoço. Entendeu? E aí ele tem que fazer. E às vezes a gente fala para ele, para, não sei o quê. Ele faz assim, ó. Tem que dar uma fazidinha, entendeu? Tem que fazer o negócio. O toque está muito ligado com isso. A gente vai ter toque de limpeza, aquela pessoa que tem que ter tudo limpo. Eu conheci uma mulher que tinha uma irmã que tinha tanto toque em relação à limpeza que ela limpava a casa inteira todo dia e tomava banho no tanque, para não sujar o banheiro. Gente, era triste. Ela era pequenininha, ela entrava dentro do tanque, velhinha já, 90 e poucos anos, entrava dentro do tanque, se lavava na água fria para não sujar o banheiro. Se você for uma pessoa junguiana, porque se você for um psicólogo não junguiano, a pessoa tem toque, o negócio dela é culpa. Para alguns ainda, entendeu? Para outros é do cérebro, entendeu? Que é essa galera, você dá uma limada, fala, obrigado pela sua participação, aqui seu diploma, tchau. Né? Mas para a galera junguiana, por exemplo, o toque é extremamente simbólico. Por que eu tenho toque, às vezes, de ficar vendo se minha fechadura trancou? Que medo é esse que eu tenho de que algo penetre na minha casa, conheça o meu eu, me desvele? Então, eu vou criar um toque disso, entendeu? Que medo é esse dessa mulher de ver a própria sujeira dela? Que nem banho no banheiro ela pode tomar. Medo de ver a própria parte podre, que todo mundo tem, que é a sombra, gente. E ela, na verdade, não é podre. Ela é alquimia, que a gente brinca, né? O chumbo, que tem que ser transformado em ouro. É a lama, que na verdade, é puro ouro. Né? Então, assim... E a gente começa a perceber que tudo tem uma questão, entendeu? É só você observar. E você vai começar a ver, e você vai ver quando acontece, em que momentos acontece, quando que é acionado as coisas. Esse menino que a gente fala, toda vez que ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele tem toque. Aí um dia eu conversando com ele, e eu percebi o toque dele. Né, o Rodrigo me levou para almoçar com ele. Aí o Rodrigo me levou para almoçar e escreveu assim no WhatsApp. Amor, vamos almoçar com um amigo meu. Por favor, seja normal. Eu não entendi muito bem a mensagem do por favor, seja normal. Eu falei, o que ele acha que eu vou fazer lá, que eu vou chegar, né? Eu falei, fui normal, né? Só que o menino disparou, porque psicólogo tem um para-raio de maluco, né? E ele começou a disparar umas coisas. Não, porque eu tenho uns negócios que meu pai não sei o quê, nananana. Né? Ele foi falando na verdade, ele falou assim, que meus pais, que minha mão acham que não é nada importante. Ele começou a contar do toque dele fazendo toque. Aí eu parei assim, falei assim, quão duro é o seu pai? Ele, muito. Eu falei, enquanto você não enfrentar o pai que você tem, você não, sei lá, estapear o seu pai na cara. Enquanto você não aprender a enfrentar o pai que você tem dentro da sua cabeça, você vai ser tomado pelo toque toda vez que você tiver que fazer alguma coisa. E é impressionante. Tem que fazer trabalho. Eles vão fazer trabalho lá na casa do meu namorado. Aí daqui a pouco o Rodrigo me liga e fala, não estou aguentando ele. Ele está com os toques de meia hora, ele para olhar o dedo. Eu falo, ai meu Deus, Rodrigo, calma. E é assim, e ele tem que fazer. Aí o trabalho demora não sei quanto tempo. O pai dele fala assim para ele o tempo inteiro, você tem que estudar, que não sei o quê. Ele faz engenharia civil. Frank, você fez civil, não fez? Não, você fez produção, né? Pior ainda, eletrônica, gente, que deve ser mais difícil. Quem fez civil aqui? Tem algum engenheiro civil? Não? Tem algum engenheiro? Fora o Frank? Ah lá, que medos, né? Vocês sabem como é que é, vocês fazem umas contas meio bizarras. E umas contas que têm que ser feitas pelo computador, porque nem Jesus, com toda a sua espiritualidade, faria aquela conta na mão. Mas esse indivíduo do toque tem que fazer na mão. Aí ele pegou um trabalho, que era acho que de materiais, sei lá, um trabalho de Shrevel, sei lá. E o trabalho do meu namorado tinha 2 páginas no computador. O dele tinha 8, grampeadas. Ele fez todas as contas na mão. O professor olhou e falou assim, cara, você sabe que existe uma coisinha chamada computador? Aí ele falou, sei. E entregou. Aí o professor corrigiu, achou um erro na conta dele, devolveu para ele e falou, agora faz no computador. Ele fez na mão. De novo, ele apagou tudo, ele apagou.
as 8 folhas e na mesma folha foi fazendo. Isso vem dessa questão paterna. E o pai ainda fala assim, não enche meu saco, você não tem nada, não sei o quê. Sei lá se o pai tem algum né, meio ignorante em relação a isso, mas ele não vê isso no filho dele. Né? Mas toda vez que o complexo paterno dele é acionado, vem o toque. Existe. O tique nervoso tem. O próprio nome já fala. O que a gente chama de tique nervoso? O tique nervoso, ele está ligado, ele é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo? É, porque a pessoa não consegue não fazer. Então, o toque pode se manifestar como alguma coisa repetitiva que você faz. Quem fica andando na praia, assim, só no preto, tem toque, tá? Tem toque. Todo mundo tem um pouquinho de toque. Quem fica no carro, né? Quem fica andando... Oi? Exatamente. Quem fica andando, dirigindo o carro e fica somando os números da placa, não sei o que, tá com toque, entendeu? Ah lá, ó, Ah lá, gente. Ele fica só no preto ou ele fica somando os números? Ah lá, o tempo todo. Gente, para ninguém ficar muito mal, olha só, gente, todo mundo tem um leve toque. Porque se você tem uma pequena culpa, você tem um leve toque, entendeu? Todo mundo tem. Eu tenho um toque com a chave do carro. Eu saio do meu carro, fecho, porque eu vi um vídeo, na verdade, que o cara falou que você não podia, aqueles controles que apertam, você não podia apertar, porque se alguém estivesse apertando um controle remoto do não sei o que, o seu carro não tranca. Aí eu fico 2 vezes assim, entendeu? Até trancar, entendeu? Precaução ao toque. Quando você escuta o negócio e aperta de novo, para mim isso é toque. O segundo é toque, né, gente? Mas, enfim, é um tipo de coisa. Será que eu tranquei o carro, entendeu? Mas todo mundo tem um leve tipo de toque. Sabe quando você chega em casa, por exemplo, e tem que botar a bolsa na mesa, o sapato não sei aonde, e tudo tem que estar muito arrumado, porque senão você fica... É um toque. Espera aí. É toque, dona Valdirene, é toque. Quando é um tique nervoso, dá para a gente trabalhar. Aí eu vou falar uma coisa muito legal que a gente pode trabalhar com tique nervoso, que é a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela consegue levar você até a situação para você reviver de uma outra forma. Como uma TVP, que é terapia de vida passada. Só que não precisa levar até a vida passada, porque nada é tudo da vida passada, né? Você tem coisas que são dessa existência. Mas fala de um trauma. O tique vai falar de um trauma, de uma culpa. E conforme a pessoa vai trabalhando, por exemplo, o autoconhecimento, conforme ela vai tomando contato, que, na verdade, esse processo de autoconhecimento não é você deixar de ter nada, mas é você ter todas as coisas dentro de você. Desde a culpa ao amor, mas de uma maneira que você saiba trabalhar. Quando a pessoa entende isso, ela não se incomoda mais com a própria culpa. E, às vezes, o tique, por um insight, pode desaparecer. Também, por isso que eu botei na mesma aula, porque eu falo uma vez só da culpa. Porque, o toque, ele é diferente. Ele é uma coisa que eu preciso fazer para me aliviar de uma culpa que eu tenho. É como não uma autopunição, é mais ou menos isso. É uma catarse da culpa. O esquizofrênico, ele não pode ter culpa. Entendeu? Ele não pode ter culpa. Por isso que ele tem a síndrome, ele tem a paranoia, né? Fica sendo perseguido. Ele não pode ter. Um pode ter e se pune. Outro não pode ter e fica esquizofrênico. Perfeccionista, ele não pode ter também, ele é quase um esquizofrênico também, né? Ele não pode ter nada errado, nada culpa, nada de não sei o quê, né? Ele tem que fazer tudo da melhor maneira possível, que nunca vai acontecer porque é ilusória. Essa maneira sempre é utópica, né? O toque pode ser, por exemplo, alguma coisa que você faz sempre igual. Então, vou dar um exemplo para você de um toque que eu desenvolvi, depois eu tive que não desenvolver mais, foi muito tenso. Quando eu estava no terceiro, não sei lá, que série que eu estava aí, eu comecei a... Eu era muito nerdzinha quando eu era mais nova, porque eu aprendi a decorar o caderno. Então, eu decorava aquela porcaria inteira e escrevia igual na prova. Eu tirava 10, que foi o professor que escreveu aquele negócio, né? Agora, quando eu tive que começar a entender alguns negócios, a coisa começou a complicar um pouco, porque, né, gente? Falta a par do exótico, falta a par do QI. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um toque de uma camisa minha. Eu botava essa camisa, o dever de casa, que eu esqueci um dever de casa.
tomava um carimbo, ou eu ia mal numa prova, ou eu fazia não sei o quê. E essa camisa não podia ficar numa gaveta XYZ que eu tinha, porque se ela ficasse, eu ia contaminar as outras camisas, era uma loucura, muito, uma coisa meio tantã. Então, amaldiçoada a camisa, entendeu? Em vez de eu tacar fora, não. Eu, de vez em quando eu testava usar e dava besteira. Aí o que eu comecei a desenvolver? Eu comecei a desenvolver toda uma técnica para poder... Porque se eu chegasse para minha mãe e falasse assim, mãe, quero me desfazer dessa camisa, pois ela é a razão das minhas notas baixas, minha mãe ela ia com certeza me internar. Ia falar assim, minha filha, e aqui toma o seu Dormonide, né? Toma o seu Prozac, toma o seu sei lá o quê, né? Porque você tá louca. E aí então eu tinha que usar, e era uma blusa que minha mãe gostava muito. E aí eu tinha que criar toda uma situação para usar, então eu só usava final de semana. Isso é um toque. Sexta-feira, bota a blusa. Eu entrava no quarto e botava as coisas exatamente no mesmo lugar, porque dava sorte na prova, entendeu? Então, assim, é onde eu descobri que isso era ridículo e que não acontecia isso. Demorei um tempo, né? Demorei, assim, acho que um ano para descobrir isso, porque meu quarto teve que mudar de disposição e não tinha mais certas coisas. Então agora eu vou mal na prova? Não aconteceu isso. Eu falei, realmente não era culpa da camisa, não era culpa disso. Superstição é um tipo de toque, né, filha? Porque a gente rola uma certa culpa, rola um certo medo, culpa e medo também encralacado, entendeu? É um ritual, entendeu? O ritual do toque, a pessoa que tem toque, ela tem um ritual. Todo dia ela acorda, limpa a casa, vê se fechou a porta, vê se não sei o quê, e vai dormir. Ah lá, gostei, gente. É melhor ter um toquezinho do que ter outras coisas, né, gente? Que ela já até gostou do toque. Gente, eu vou falar uma frase da Joana para a gente ficar tranquila. A Joana fala assim, é impossível uma vida sem fuga psicológica. Ou seja, você vai fazer fuga psicológica. A grande sacada é você, em algum momento, descobrir, em algum momento, conscientizar. Não, tem que ser tudo. Oi? Mas não queira não ter, porque não dá. A não ser que você seja o próprio Senhor, entendeu? Consciente, onipresente, onipotente. Não dá, entendeu? Enquanto você não é o Senhor, você fica sendo você mesmo, sem toque. E sem megalomaníaca. E aceita que dói menos. Então vamos fazer a nossa prece para a gente ir para casa com os nossos toques, entendeu? Que é melhor assim. Não é? Eu gostei da sua... Tem toque e aceita que dói menos. Eu tenho certeza que, né, que a galera tinha um toquezinho, entendeu? A galera evoluída tinha um toquezinho. Ah, tinha que ter, gente. Todo louco tem que ter um toque, né? O higiênio também. Não sei. Tá vendo? Oi? Ah, o Luiz Mário tem um toque. O Luiz Mário tem um toque. O Luiz Mário só pode ter iPhone. Olha o toque dele. Só toca no iPhone. Tô brincando, gente. Não sei se o Luiz Mário tem um toque, tá? Mas, enfim, vamos fazer a prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida e de podermos com ela aprender sobre nós próprios. Pedimos que possamos ter sempre os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e o coração de vir a ser, acalentando a cada questão nossa, a cada culpa, a cada medo, a cada ansiedade, sem nos culparmos, sem nos punirmos, mas com amor para aprendermos sobre nós. E assim pedimos que Joana nos oriente nessa nossa jornada de autoencontro. Graças a Deus.